noite a todos. Quero dar as boas-vindas a todos os participantes da segunda live das chapas 1 e 3, Unidade de Compromisso na Forluz. Chapas que são apoiadas por três importantes instituições, a BCF, a EAMG e Sindeletro, que estão unidas na defesa dos participantes da Forluz. Lembrando que são duas chapas, porque esse ano a eleição se dará com 2 votos, um para DRP, Diretoria de Relações com Participantes, e outro para Conselhos Deliberativo e Fiscal. Então, temos a chapa 1, com os nossos candidatos para DRP, e a chapa 3, para os conselhos. Os nossos candidatos, se quiserem saber mais informações sobre eles, currículos, propostas das chapas, compromissos, como votar, tem tudo no site unidadecompromisso.com.br, www.unidadecompromisso, sem o E no meio, unidadecompromisso, tudo juntinho, .com.br. Lá se encontram-se todas as informações sobre as duas chapas, lembrando que está se aproximando aí, né, o período de eleição, que será de 21 a 28 de junho, e lá também tem as informações de como votar. As senhas já começaram a ser enviadas pela Forluz, por e-mail e por SMS, então fiquem atentos para salvar essa senha, que vai ser muito importante durante a votação. Hoje nós vamos falar de temas muito importantes, será uma live sobre assuntos técnicos muito pertinentes ao momento vivido, e nós teremos um tempo para perguntas e respostas no final. As perguntas devem ser enviadas pelo chat, peço a gentileza de que todos deixem os microfones fechados. Então, daremos início à nossa live, desejo uma boa live a todos, convidando então a nossa candidata ao cargo de titular da RP, Cláudia Ricaldoni, para dar sequência à nossa live. Uma boa live a todos. Obrigada, Ellen. Boa noite a todos e a todas. É muito bom a gente poder conversar sobre Forluz, plano A, plano B. Antes da gente começar a nossa exposição, eu gostaria de pedir ao Misael que falasse um pouquinho para vocês. Misael esteve se recuperando de uma cirurgia, na nossa última live não pôde se apresentar, eu gostaria que ele fizesse agora, e eu estou muito feliz dele estar aqui com a gente. Vamos lá, Misael? Ativa seu microfone, por favor, Misael. Bom, colegas da Forluz, né, participantes dessa live, meu boa noite. Peço desculpas, né, que ela era justificada, né, a minha ausência na live passada, mas é um prazer agora falar para vocês, por 2 motivos. O primeiro é que sou engenheiro, né, e fui empregado da CEMIG durante 23 anos, na área de projetos e obras de usinas e edificações. Foi, para mim, uma época muito propícia em termos de desenvolvimento profissional, né? Mas o que mais me marca, em termos de ligação com Forluz, é que fui conselheiro curador na época da concepção e criação dos planos A e B, lá em 1997. Foi uma discussão muito profícua entre os conselheiros indicados pela patrocinadora, que era o meu caso, e os conselheiros indicados pelas entidades, né? Associações e sindicatos. E, naquela época, eu conheci a Cláudia. E, logicamente, né, pela disposição, pelo compromisso que a Cláudia tem com aquelas coisas que ela, logicamente, se dedica, eu passei a ser um amigo da Cláudia. E isso me deixa muito tranquilo, porque agora, na criação dessa nossa chapa, né, no desenvolvimento dessa nossa chapa, a Cláudia e eu queremos agora estar juntos de todos vocês, tá certo? Porque o momento é de muita luta, né, por aquilo que todos vocês já conhecem e sabem que a patrocinadora está nos atacando de tudo quanto é lado. Eu sou diretor administrativo da EA também e sei a luta que a diretoria atual da EA está tendo
com relação a esses ataques da CEMIG para a proteção dos direitos de aposentados e pensionistas. E aí, companheiros, eu gostaria que vocês, logicamente, dessem esse apoio à nossa chapa DRP e também à chapa dos conselhos, porque juntos, numa unidade e num compromisso, nós vamos lutar por vocês na administração da Forluz. Podem ter certeza. Um grande abraço e votem certo. Votem chapas 1 e 3 nas eleições que vão ser a partir agora do dia 28. Um abraço. Obrigada, Misael. Eu queria pedir à Patrícia, também nossa companheira na chapa 3, né? Patrícia, eu tive o privilégio de trabalhar com ela na Forluz, ela foi gerente de investimentos, sempre muito brilhante com o trabalho dela, e eu queria que ela se apresentasse para todos vocês. Ela também não esteve presente na outra live. Vamos lá, Patrícia, bem-vinda seja, que bom tê-la conosco. Boa noite para todos. Como a Cláudia falou, eu trabalhei, a minha vida profissional foi toda na Forluz. Comecei como auxiliar, atendendo pessoas, e terminei a minha carreira na própria Forluz como gerente, e resolvi aceitar o convite da Cláudia e também para participar, né, dessa eleição, em função de estar acompanhando as questões aí que a CEMIG está querendo tirar de nós, associados, né, da Forluz, sendo que você aposenta, você quer manter os direitos adquiridos, e na aposentadoria se optou por uma forma de aposentar e que eu acredito que isso não possa ser retirado. Então, resolvi aceitar esse convite em função disso, de acompanhar mais de perto a evolução da Forluz, né, desses assuntos colocados e que estão querendo ser tirados da gente, e aceitei o convite em função disso. Muito obrigada, Patrícia, bem-vinda, sempre bom tê-la com a gente, né? Bom, gente, o nosso objetivo aqui é falar um pouquinho dos desafios que nós vamos encontrar para discutir, debater e defender dentro da Forluz, né? Alguns já são de conhecimento de vocês, outros de uma forma mais superficial. Então, a gente vai tentar discutir e passar informações um pouquinho mais aprofundadas, né? E desmistificar algumas coisas que, com muita tristeza, a gente vê sendo divulgada, que, de forma alguma, não contribui para que a gente solucione os nossos problemas. Eu vou pedir o Denis, que vai me ajudar aqui na apresentação. Né? Na verdade, essa apresentação é mais para me orientar do que qualquer coisa, né? E são os itens que a gente vai discutir. Nós vamos começar pelo plano A, né? Nós vamos falar um pouco da situação do plano A, depois nós vamos falar um pouco da situação do plano B, né? E no plano B nós temos duas especificidades, que é a questão do saque, que tem a ver com a Resolução 50, que foi aprovada agora recentemente. Ela só diz respeito ao plano B, e também a Resolução 32, que foi aprovada em 2019, mas que também ela diz respeito a todo o plano, mas o que está faltando implantar diz respeito ao plano B. Então, vamos nessa sequência, sem dar mais delongas, vamos começar pelo alfabeto. Vamos começar pelo plano A, né? Pode Cláudia, passar a tela. Só um pouquinho antes que você termine. Pois não. Antes que você inicie, só dá uma expectativa de tempo que vai ser essa parte de apresentação, para a gente saber quando é que pode fazer perguntas. Olha, eu vou... combinado é a gente fazer isso em 45 minutos, 50 estourando, né? Eu vou tentar ser bastante breve, porque o ideal, né, Tarcísio, é a gente explorar as perguntas. Essas perguntas focam um pouco mais no interesse do participante, não é isso? Então, pode ser? Vamos lá, meu amigo Denis. Primeira telinha.
Gente, como tudo, a gente precisa de contar uma história, né? O nosso plano Saudado, que é conhecido como Plano A, ele teve a sua origem em 1997, com a migração de reservas matemáticas e de participantes do antigo plano nosso, que era o plano de benefício definido, o plano original, que a Forluz administrava, tá? Se as pessoas lembram, esse plano de benefício definido, ele estava com um déficit muito grande e já tinha contratado com a patrocinadora uma série de compromissos, né? No momento do saldamento deste plano BD e o plano A, a CEMIG, na época uma única empresa, ela assinou um contrato de confissão de dívida no valor de R$1.410 bilhões, em moedas da época, tá? Para que o plano A entrasse equilibrado em funcionamento, a CEMIG optou por aportar esse valor, não à vista, naturalmente, daí o contrato ao longo de algum tempo, tá? Neste contrato, nós tínhamos uma cláusula primeira, parágrafo 7º, que estabelecia o seguinte: se houvesse superávit nesse plano consistente por 3 anos consecutivos, dessa dívida contratada de R$1.400, a CEMIG poderia deduzir até R$391 milhões, isso em moedas da época, tá? A contraparte, uma outra coisa que a CEMIG assumiu foi o pagamento integral de todos os custos administrativos do plano A. Então, a CEMIG tinha 2 compromissos com esse plano, tá? Um terceiro compromisso, que é o que está na cláusula terceira, é de que, havendo déficit consistente, a CEMIG seria responsável por ele, tá? Então, nós temos um saldamento de plano, tá? Com um contrato de dívida de R$1.400, com a responsabilidade da patrocinadora de déficits futuros, todos e quaisquer, pagamento integral da custeio administrativo, e deste contrato a CEMIG poderia abater R$391 milhões do superávit que houvesse no plano, tá? Esse contrato foi refeito quando a CEMIG se desverticalizou, né? E as parcelas, esse R$1.400 foi recalculado à época e foi dividida entre a geração, distribuição e transmissão, tá? Então, nós temos cópia desses 2 contratos, e as pessoas falam muito de o artigo 57 do regulamento. O artigo 57 do regulamento ele é decorrente da cláusula terceira desse acordo, desse contrato de dívida. Quem lembra do plano A, lá no iniciozinho, constava do regulamento do plano essas parcelas que a CEMIG iria pagar e constava também do regulamento do plano essa possibilidade de abater da dívida, tá? Isso consta do contrato e isso constava do regulamento. E esses contratos nós temos, os aditivos, os contratos, a gente tem cópia do original aqui com a gente, tá? Pode passar, Denis. É importante a gente falar desse futuro. Bom, o plano foi criado em 97. A partir de 1998, quando o balanço de 98, né, do ano de 98, o plano ele vem apresentando superávites sucessivos, tá? E esses superávites foram utilizados para algumas coisas que muitos de vocês aí lembram e foram beneficiados deles, tá? Foram ajustadas as tábuas biométricas, as tábuas de mortalidade. O plano usava uma tábua de mortalidade até 49, ele foi evoluindo até chegar a T2000, e hoje ele trabalha com a T2000 agravada em 10, né? Ou 20, eu não me lembro bem. Esse plano também, o superávit permitiu o acordo do IGPDI, né?
que, traduzindo, ele acabou dando um aumento real de 3,71 para todo mundo que estava no plano A. Ele também, o superávit também permitiu o fim do limite de idade para o pessoal, aquela turma que entrou de 77 a 79, a gente chamava de buraco negro, né? E o benefício dessa turma foi corrigida, mais de 2.000 participantes, né? E, finalmente, em 2006, 7 e 8, foi cumprido o artigo, a cláusula primeira, parágrafo 7, né? A CEMIG deduziu da dívida dela, na época, deu 467 milhões. Tá? Então, assim, o superávit de 2005 foi usado em 2006, o de 2006 foi usado em 2007, o 2008 foi usado em 2009. Tá? E sempre deixando o plano com algum saldo remanescente. Tá? A gente sabe disso porque nós fizemos a evolução desse plano desde 2001. A gente tem todo o histórico dele, passivo, ativo, contrato de dívida. Então, a gente fez um estudo bem interessante sobre isso. Pode passar, Misael. Desculpa, Denis. Bom, pode passar a telinha. Informações importantes, né? Esse plano continua apresentando superávit em 2009, 10 e 12, mesmo depois de ter sido feito o acordo cumprido, acordo de GPDI, limite de idade, correção de tábua e cumprimento do contrato de confissão de dívida, e os déficits começaram a aparecer, déficits consistentes, em 2013 e 14. Em 2015, esse plano aparece, o maior déficit foi em torno de 1 bilhão e 100 milhões, tá? E neste momento, meus amigos, a CEMIG deveria ter sido acionada para cumprir a cláusula terceira daquele contrato. Havendo déficits consistentes, a CEMIG teria que equacioná-los integralmente. Em 2015, a CEMIG equacionou o limite mínimo do déficit, e este déficit, em 2016, outro déficit, 2017, continuou com déficit, 18, 19 e 20 até hoje. E a CEMIG sempre equacionando pelo limite mínimo. Ok? E aí a gente pergunta o que efetivamente foi feito para cobrar o contrato assinado pela CEMIG. Porque nós, participantes, e a Forluz honrou o contrato quando foi para fazer o abatimento. Quando foi a parte, na hora da CEMIG honrar o contrato, que era equacionar o déficit, ela foi equacionando pelo mínimo. Tá? E déficit não equacionado parece com cheque especial. Você vai gerando déficit contra déficit. Né? A Previc resolveu, em 2015, questionar a validade do contrato. É a mesma Previc que lá em 2006, 7, 8, assinou sem problema o abatimento da dívida pela CEMIG. Em 2015, ela resolveu questionar a validade do artigo 57 no regulamento. A CEMIG nunca questionou o contrato está em pleno vigor até hoje, tá? E a diretoria da Forluz, com a concordância da CEMIG, vocês sabem muito bem que a diretoria da CEMIG, da Forluz, é indicada pela CEMIG. Se a diretoria da CEMIG não concordasse, a diretoria da Forluz não teria entrado com uma ação contra a Previc. Essa ação é de 2017, para manter o artigo 57 em vigor, tá? Mas esta ação não teve o condão de obrigar ao equacionamento integral do déficit. Ok? Em 2021, eu já apresentei essa evolução do déficit de 2021. O plano fechou com um déficit de um pouco mais de 1 bilhão e 900, sendo que Cláudia, o seu microfone ficou mudo. Liga o microfone. Opa, até onde que vocês pegaram?
Sendo que o déficit, você estava falando do déficit de 2021, começando a falar do déficit de 2021. Ok. O déficit de 2021 ele fechou em 1.900 bi, mas desse 1.900 bi, a gente já tem contratado, em termos de investimento em título público federal marcado ao vencimento, em torno de 500 milhões. Então, o déficit real mesmo é 1.400 bi e pouquinho, quase 1.500 bi, tá? E de onde é que vem este déficit? Tá? Fundamentalmente, ele é causado pelo fato da CEMIG não ter honrado o contrato que ela assinou em 97 e vir equacionando pelo mínimo os déficits desde 2015, sendo que em 2020 ela ainda piorou, porque nem o mínimo ela aportou, ela entrou com uma ação judicial e está depositando em juízo a parte que ela acha que deve, porque ela acha que só deve a metade, né? Ela quer implantar uma paridade que o contrato não reza isso e que ela não obedeceu lá em 2006, 2007, 2008, né? Uma outra coisa, o calote em relação ao investimento de Santo Antônio, isso daí nós estamos falando de 185 milhões de reais, a CEMIG simplesmente disse que não vai pagar e pediu uma arbitragem. Isso também contribui com esse 1,5 bilhão, né? Nós tivemos a rentabilidade abaixo do atuarial, e isso é o normal nos planos desse país, por conta da economia e da pandemia, e um aumento da inflação também impactou. O que eu acho curioso, eu acho importante vocês lembrarem é o seguinte: o nosso plano 2016, 17, 18, 19, ele vem rendendo acima do atuarial. Então, o problema dele não é de rentabilidade, o problema dele é exatamente esse cheque especial que não está sendo rolado e que vai gerando mais déficit. Tá? Uma outra coisa que eu acho importantíssima a gente esclarecer: um plano com 1,4 bilhão não está quebrado. Eu fico profundamente triste quando eu vejo gente colocar, escrever e falar, né? Eu fico pensando, para que criar pânico falando uma coisa que não é verdade? O plano tem um déficit perfeitamente equacionado se a patrocinadora cumprir a obrigação dela, contratada lá em 97. Tá? E outra coisa fundamental, né? Quando a gente analisa o nosso plano, a gente percebe que ele sempre foi superavitário, né? Ele foi impactado pela crise de 2014 e 15, né? Se a CEMIG tivesse honrado os compromissos dela em 2015, como deveria ter feito, né? Não haveríamos nenhuma discussão nesse sentido, mas ela preferiu rolar a dívida, né? Eu sempre falo que é como meu pai falava, né? Venha a nós o vosso reino, o meu que se dane, porque a CEMIG honrou, a Forluz honrou o contrato em 2006 e 2007, né? E de uma vez e para todos sempre, não houve devolução de nenhum valor para a CEMIG. Cumpriu-se o contrato que permitia que ela batesse nessa dívida. E ela só abateu essa dívida depois de ter usado o superávit para resolver muitos problemas que nós tínhamos. Tá? Pode passar, Denis, que eu vou andar mais depressa agora para a gente poder... Como é que resolve esse imbróglio? Tá? Eu queria lembrar para vocês o seguinte: os tão falados conselheiros do coletivo colocaram sobre sigilo, em 2019, todos os estudos que estavam sendo feitos para implantar a exclusão do artigo 57 e alterar o plano para cotas. Tá? Isso está registrado na ata do Conselho. Os estudos estavam sendo feitos e foram colocados sob sigilo para que não fosse dada publicidade aos participantes. A gente dizia, olha, esses estudos existem. E o pessoal dizia, não tem estudo nenhum. Tinha e foi colocado sob sigilo. Assim que a gente assumiu, no início de 2001, pedimos para ver os estudos, e levantamos esse sigilo, passando as informações para as
entidades, né, a EA, BCF, Sindeletro, e também para os participantes. Nós já fizemos live sobre esses estudos, né? A Forluz teve sentença favorável para manter o artigo 57 no regulamento do plano e a liminar está mantida. Então, esse artigo 57, nesse momento, não pode ser retirado. Tá? A CEMIG entrou com uma ação, já falei, questionando o pagamento integral do déficit e vem depositando em juízo a parte em controvérsia, que ela acha que é 50%. E esta ação da CEMIG está gerando mais déficit neste plano. Tá? A grande responsável pelo desequilíbrio e pelo déficit do plano chama-se CEMIG. CEMIG. Não tenho a menor dúvida sobre isso e nem a CEMIG tem. Nem a CEMIG tem. Pode passar, Denis. Como é que nós saímos disso? A proposta da CEMIG é muito simples. Ela quer criar um plano financeiro, oferecer migração para quem quiser sair do plano de vitalício e vai pagar o déficit apenas para quem optar pela migração. Isso é o que ela quer. Dificilmente ela consegue isso, né? Porque ela vai ter que passar pela Previ, que tem um monte de ação judicial em curso, então é muito difícil. Eu quero só chamar a atenção de vocês para o seguinte: o objetivo da CEMIG nessa história com o Plano A é acabar com o custo pós-emprego. E aqueles estudos que estavam em sigilo até 2019 previam exatamente isso. Tá? Você transformar todo o benefício que era vitalício em benefício financeiro. Isso tira a obrigação pós-emprego da CEMIG, né? Não é esse déficit de 1 bi 500 que ela está preocupada, tá? É com eventuais déficits futuros que ela vai ter que arcar. Tá? Então, o problema dela não é o presente, é o futuro que ela imagina que vai desincentivar eventuais compradores da CEMIG para comprar a empresa. Tá? O que a gente conversa com a CEMIG, já falamos para o presidente da Forluz, conselho, antes de qualquer coisa, cumpra-se integralmente o contrato que está em vigor. Equacione-se o déficit para todo mundo. Se a CEMIG, depois disso, quiser abrir migração para as pessoas, olha, eu não quero ficar no vitalício, eu quero ir para o cota, sem problema. Contanto que o déficit seja equacionado para todos e que o artigo 57, que dá segurança aos participantes do Plano A, de que, se houver desequilíbrio, o participante estará protegido, seja mantido. Tá? É uma negociação difícil? É uma negociação difícil. É impossível? Não. A negociação de 97 foi muito pior. Tá? A crise era muito pior, a situação do Plano BD era muito pior, mas com união, com capacidade e competência, a gente conseguiu. E quando eu falo a gente, é a gente mesmo, nós participantes trabalhamos muito para isso, né? E detalhes sobre esse projeto, não existe nenhum detalhe, isso está sendo conversado, né? A Forluz contratou uma consultoria que fez algumas apresentações para a gente do Conselho, e isso ficou parado, tem 1 mês, 2 meses que isso está em stand-by. Tá? Como eu falei para vocês, o projeto que a CEMIG quer levar não é simples de executar. Né? A gente fala assim, não, vamos criar um plano financeiro e vamos migrar. Parece um passe de mágica. Isso envolve tantos estudos, tantas questões, que não vai ser rápido e nem fácil. Tá? Pode passar, mas, Denis, eu estou terminando. Em relação ao plano, acho que é isso que a gente precisava de falar. E eu vou começar a falar um pouquinho sobre o plano B. Claudinha, mais só para seu controle de tempo aí, temos já transcorridos 20 minutos da sua fala, tá? Ok. Eu acho que dá para terminar em 45, que vai ser um recorde absoluto. Aí vamos lá. Gente, o plano A, plano B, ele também foi criado em 97 e
também através de migração de reservas de participantes do antigo BD, que tiveram a opção de vir para cá, e também dos novos participantes que entraram na Forluz, entraram na CEMIG, eles só tinham a possibilidade de ingressar no plano B. Ele é um plano que a gente chama, a modelagem dele técnica, de contribuição variável, tá? E ele tem um conceito, ele também é chamado plano misto, porque ele é, na fase que você está capitalizando, ele é um plano de contas individuais. Na hora que você recebe o benefício, você pode optar por 3 saídas, você pode receber renda vitalícia, renda certa ou renda variável por saldo de conta, percentual de saldo de conta. A gente chama de cota, mas tecnicamente o nosso plano não é de cota, é percentual de saldo de conta, tá? Esse plano foi criado um grupo de trabalho interno na Forluz, né, com participação de diretor eleito, um conselheiro ou 2 conselheiros eleitos, eu não me lembro bem, os técnicos da Forluz, e esse grupo passou quase 2 anos trabalhando em alterações profundas desse plano BD, e aí vai uma crítica muito dura, sem consultar nem as entidades associativas e nem os participantes, né? Nós não participamos de nenhuma construção, nós, como eu estou falando, é o coletivo, e até onde nós sabemos, a migração de vitalício para a cota não estava sendo discutida e não foi discutida nesses 2 anos, tá? No início de maio de 2001, o tema foi levado para a discussão do Conselho, porque, ao fim e ao cabo, é o Conselho que tem que aprovar essas alterações regulamentares, tá? E a gente estava discutindo alteração por alteração, dando palpite, dando contribuição, concordando com algumas, alterando outras. E, em maio, a gente recebe uma carta da CEMIG pedindo para incluir a migração. Eu vou falar de migração, mas o termo técnico é mudança de opção para aqueles que já recebem a renda vitalícia para a renda de cotas, que não é cota, é benefício variável por percentual de saldo de conta, né? Nós, representantes, nós assumimos em 2001, nós fizemos várias assembleias, tá? Explicando as alterações, muito atrapalhado pela pandemia, mas aí fizemos muitas lives, e, inclusive, fizemos uma assembleia final para balizar o nosso voto, né? Quando a gente fala que o compromisso nosso é de transparência e o tempo todo consultar os participantes e ir trabalhando com eles, a gente não é uma proposta, a gente fez isso no passado, está fazendo no presente e continuaremos a fazer no futuro, tá? A Assembleia decidiu uma coisa muito simples, né? A gente pode aceitar todas as alterações, menos aquelas que representem supressão de direitos já estabelecidos no regulamento do plano, tá? Em julho, dia 15 de julho de 2021, o Conselho aprova em bloco as propostas por maioria de votos. E aqui eu queria chamar a atenção de uma coisa. Historicamente, na Forluz, a gente nunca aprovou nada em bloco. A gente aprova item por item. Porque, às vezes, você concorda com um, você discorda com o outro, mas você vai aprovando item por item, tá? Desta vez, foi aprovada em bloco e, detalhe fundamental, antes da votação, o Conselho recebeu um ofício de algumas entidades associativas dizendo que queria aprovação em bloco das propostas. E é óbvio que o Conselho Deliberativo concordou com isso. Tá? Então, assim, a gente já sabia, quando foi para essa decisão, o resultado dessa conversa. Pode passar, o Denis, por favor. Nós que estávamos contra alguns itens, né? A gente aprovava quase que a maioria dos itens. Tinha alguns que a gente questionava, tem outros que a gente fez proposta para melhorar a redação.
O que nos restou foi votar contra, porque foi votado em bloco, e a Assembleia já tinha nos dito que não votaríamos em nada que retirasse direito, e retiraram direito. Tá? Pode até dizerem que não, mas retiraram direito. Né? O que nós fizemos? Votamos contra e registramos em ata aquilo que a gente concordava e aquilo que a gente não concordava. A ata é pública, quem quiser saber o que é que foi votado, é só acessá-la e procurar direitinho que vai saber. Tá? Nós tivemos 2 reduções, eu vou colocar aqui. Né? A primeira foi dizer que o filho inválido só pode ser dependente o filho inválido que ficar inválido até completar 24 anos. A regra do plano, desde que foi existido, desde 1997, filhos inválidos de qualquer idade, ainda que eles tenham conseguido a condição de inválidos após os 24 anos, teriam direito a serem dependentes. Isso foi retirado. E sabe qual que é o impacto atuarial nisso, para dizer que foi economia? 0. Desculpa, mas isso é maldade pura. Não tem outra explicação. E uma outra coisa, hoje no plano, quem vai se aposentar pode sacar 50% da sua reserva à vista e transformar outra em saldo, em renda vitalícia, renda certa ou renda por percentual. Eles baixaram isso de 50 para 30, ou seja, reduziram o direito, e esse percentual vai sendo reduzido em 5% a cada ano, até chegar em 30%. Então, daqui a 1 ano o saque é 45%, daqui a 2 anos é 40%, daqui a 3 anos é 35%, daqui a 4 anos é 30%. Tá? Nós não concordamos com isso, né? E uma outra coisa, que é a questão da transformação do benefício vitalício para a cota, foi absolutamente um cheque em branco para a diretoria da Forluz. E é isso. O que está escrito lá é: até 6 meses após a aprovação da Previc, a diretoria da Forluz pode operacionalizar uma migração, ofertar uma possibilidade de alterar de vitalício para cotas. Cadê o estudo técnico atuarial? Não tem. Aliás, o estudo técnico atuarial que está lá é para dizer que não precisava de estudo técnico. Qual o impacto que isso vai ter nos planos, naquelas pessoas que não quiserem ou não puderem? Lembra disso, não puderem, porque tem gente que, se fizer opção de vitalício para cota, vai ter um benefício muito maior, muito menor e por muito menos tempo. Cadê esse estudo de impacto? Não tem. Qual que é o impacto na liquidez do plano? Não tem. Não é? Então, assim, como é que você, em 2 meses, aprova uma alteração de monta, porque essa é uma alteração de fôlego, né? Que precisava de mais estudo, de mais... e nada, né? E o curioso, gente, é que foi dito que isso era urgente, que precisava, porque até o final do ano a gente precisava de estar implantado algumas coisas dessas alterações, né? Notadamente a questão do 13º para quem recebe variável. Pois bem, descobriu-se que a Forluz não tinha sistema para isso, não tinha sistema, eles ficaram 2 meses trabalhando com alterações do plano B e não lembraram que tinham que discutir o operacional do sistema, né? Ao fim e ao cabo, isso foi aprovado em julho, só foi mandado para a Previc aprovar agora, em fevereiro de 2022. A Previc pediu alguns ajustes, quase que de remissão, coisas pequenas, né? E, aproveitando uma exigência que ela fez, nós alteramos um artigo, aprovamos, isso foi aprovado sem problema. Aliás, registrado em ata, porque, de novo, eles quiseram e fizeram a votação em bloco. Tá? Então, a gente teve que dizer, olha, nós concordamos com isso e não concordamos com aquilo outro. De novo, outra manobra, né?
E é fácil, né? Porque aí você diz em campanha, olha, o fulano votou contra. Não, o problema, o fulano votou contra porque a forma de votação não tinha outra alternativa. É manobra mesmo, a palavra é essa. Me desculpa. Mas foi aprovado nesse último processo, acho que foi dia 13 de maio, acho que é isso mesmo, o acesso a 90% dos valores aportados pela CEMIG, tá? Com carência de 36 meses. O que é isso? O camarada que vai sair do plano, vai sair da CEMIG, saiu da CEMIG e vai sair do plano, ou por desligamento ou por aposentadoria, ele pode, uma das opções é sacar 100% do saldo da conta dele e 90% do saldo que a patrocinadora colocou para ele, desde que ele tenha, no mínimo, 3 anos de plano. Então, isso foi aprovado, o processo está lá na Previc. Se ela não fizer mais nenhuma exigência, isso volta para a gente aí, o quê? No máximo em 30 dias. Estou falando no máximo, e depois aí entra o maior desafio, que é implementar tudo isso. Pode passar o deles? Eu estou terminando, viu, Tarcísio? Estou quase. E quais são os desafios na implantação dessas alterações? É muito engraçado, porque eu vejo, às vezes, as pessoas falarem sobre alteração de plano. É como se você fosse dar um cavalo de pau no transatlântico. Entendeu? Um plano de previdência, ele é longevo. Você tem que fazer as coisas com muito cuidado e muito parcimônia. Porque uma alteração que você faz aqui, ela tem reflexo em outro item do regulamento e pode ter reflexos não pensados na hora que você colocou no papel. O nosso plano B, se vocês lerem o regulamento do nosso plano B, ele é quase ininteligível, pela quantidade de remissão, de exceção e de... Né? Exatamente por conta disso, você vai criando uma complexidade difícil de traduzir, né? E eu vou te dar só um exemplo de alguma coisa que foi feita e foi desfeita. Quando foi implantado a possibilidade de benefício por renda variável, percentual de saldo, em 2009, isso não foi implantado agora, foi implantado em 2009, você poderia resgatar 50% à vista e poderia pedir até 2% do saldo por mês, que eu acho um absurdo, porque significa que o dinheiro vai acabar muito rápido. Aí, bom, isso daí, então, descobriram que estava meio muito, foram lá e mudaram. Quer dizer, aprovou em 2009, essa história dos 2% foi mudada em 2015. Então, assim, é uma coisa de faz e desfaz que me causa muita espécie, tá? Quais são os nossos desafios na implantação das alterações do Plano B? Assegurar que todas as informações sejam prestadas sem direcionamento. Foram aprovadas tantas opções e tantas regras e possibilidades, e eu volto a dizer, e gravem, a maioria delas nós achamos que estão corretas e deveriam ter sido aprovadas mesmo. Tá? Podemos dizer que 80% das alterações são positivas. O problema é que os 20% que nós não achamos positivos são muito graves. Tá? A segunda coisa, assegurar que não haja transferência de riqueza entre os participantes. Porque quando você mexe, gente que muda para cá, muda para lá, se você não fizer bem feito, você pode privilegiar quem vai ou privilegiar quem fica. Tem que tomar muito cuidado com isso. Assegurar a transparência nos cálculos dessas reservas. Por quê? A galera, nossos amigos aqui, mais velhos, lembram que no regulamento do Plano A, quando foi feita a migração de 97, constava o cálculo, a fórmula que calculava a reserva para o elegível, para o assistido e para o participante ainda em fase de capitalização. A forma como foi aprovada essa alteração é um cheque em branco e eu, particularmente, não sei.
Quer dizer, desconfio, mas não sei como é que vai ser feito e a gente lá dentro vai ter que tomar muito cuidado com isso, tá? Assegurar o direito à tranquilidade dos participantes que optarem por permanecer renda vitalícia, porque a opção é livre, mas você tem que tomar cuidado para não prejudicar quem vai optar por migrar, minimizar o risco de quem vai sair e minimizar o risco de quem vai ficar. Não é dizer o que é bom para as pessoas, é garantir que as opções sejam tomadas com o nível de tranquilidade, de informação e o risco mínimo possível, tá? E uma coisa que eu acho fundamental, eu falei para vocês no início, e Tarcísio, eu estou terminando, te juro, a gente precisa de assegurar que a resolução CNPC 32 seja cumprida. Essa resolução foi aprovada em 2019, foi uma das últimas resoluções que a gente discutiu, quando eu ainda era do CNPC, que é chamada no Sistema de Resolução da Transparência. Ela estabelece uma série de obrigações da Fundação, com informação aos participantes, com agilidade na prestação de informações, com transparência, e um desses itens que a Forluz não implantou até agora, tá? Diz respeito ao seguinte: a Fundação precisa de disponibilizar um participante que recebe benefício em renda variável, tá? Um simulador que permita a ele fazer uma previsão de quanto vai durar o benefício. Tá? O CNPC e a Secretaria de Previdência Complementar têm muita preocupação com os planos de benefício variável, CDs, de renda variável por prazo indeterminado, como é a nossa, do participante não ter clareza de até quando o benefício dele dura. Porque ele pode durar muito ou ele pode durar pouco, mas uma coisa que a gente sabe é que ele não é vitalício. Então, esse dispositivo, a Forluz tinha que ter implementado em janeiro de 2021, e até hoje não implementou. Tá? Eu, particularmente, acho isso muito grave, porque ela contratou empresas para elaborar os sistemas para implementação das alterações aprovadas em julho do ano passado. Mas, para implementar esse sistema, que é obrigação legal, ela ainda não fez. Isso, para mim, é muito grave. Podemos passar? Um outro desafio que nós vamos ter é a implantação da Resolução 50, que é uma resolução muito boa, né? A ANAPAR, da qual eu faço parte, a gente trabalhou muito nessa resolução, como a gente tem assento no CNPC, a gente estudou profundamente essa resolução e ela, no geral, ela é bastante boa para os participantes, né? E com um ponto de atenção. Essa resolução fala da portabilidade, do resgate, do autopatrocínio e do benefício diferido. Para cada uma desses institutos, tem algumas alterações. Eu aqui, para ganhar tempo, vou falar de um só, que é a questão do resgate. Tá? Essa resolução entra em vigor em 1º de janeiro de 2023. Ela está aprovada pelo CNPC, mas ela passa a vigorar em 1º de janeiro. Tá? E, a partir dessa data, as entidades de previdência complementar vão começar a ter a obrigação de alterar os regulamentos. Algumas coisas são mandatárias e outras opcionais, tá? E aí eu vou focar só no resgate, tá, gente? Porque só a questão da portabilidade do benefício diferido dá uma live de 2 horas. Depois a gente pode até trabalhar com isso. Mas vamos focar no Instituto do Resgate. O que muda, tá? Essa resolução cria o resgate parcial. Hoje, nós temos o resgate total, que é aquele que o participante resgata quando ele se desliga do plano. Né? Ele pode sair porque foi demitido da patrocinadora ou porque está aposentado. É aquilo que eu falei, que ele vai resgatar 100% do saldo dele e 90% do saldo da patrocinadora. Esse é o resgate integral.
A CNPC 50 cria o resgate parcial e, lamentavelmente ou não, só vale para os ativos, para os aposentados não muda nada. Tá? E o que essa resolução fala no resgate parcial? Os participantes ativos podem, e é um podem, não é um deve, porque o plano adota se achar conveniente, né? Liberar aos participantes uma parte do saldo das suas contas, sem necessidade dele sair da patrocinadora, como é hoje. Tá? E que parte é essa que ele vai ter acesso? Acho que é a última apresentaçãozinha. Vamos lá. Ele vai ter acesso total aos recursos que ele, por acaso, fez aporte facultativo. Vocês sabem muito bem que quem está na ativa tem a contribuição normal, que ele faz, a patrocinadora faz, mas se ele quiser fazer um aporte só dele, ele pode fazer. Hoje, ele não tem acesso a esse aporte. Pela resolução, ele vai passar a ter. Ele vai ter acesso também a recursos que vieram de outras entidades. Tá? Por exemplo, eu tenho um PGBL, um VGBL no banco, aí eu quero trazer para a Forluz. Né? Hoje, ele não resgata isso. A partir das 50, ele vai poder resgatar. Ele vai poder resgatar também esses aportes vindos de outros fundos de pensão 36 meses após o recurso chegar na Forluz. Tá? E essa aqui é a grande novidade, que a cada 36 meses o participante terá acesso a 20% dos recursos da sua conta particular. É da conta dele. A conta da patrocinadora, não. Tá? Para o primeiro saque, ele precisa de ter uma carência de 5 anos e, a partir daí, de 36 em 36 meses, ele pode ir lá e tirar um pouquinho do dinheiro dele. Tá? Já falei, os recursos da conta da patrocinadora não poderão ser acessados, o período, e não é acumulativo. Tipo, eu completei 5 anos, não tirei nada, e daqui a 3 anos eu vou tirar os 20 que eu tinha direito aos 5 e mais 20 que eu tenho direito agora. Não é assim. Não funciona assim, tá? E o que nós, da chapa 1 e da chapa 3, achamos disso tudo? Eu já falei, a resolução 50 trouxe muitos benefícios ao participante e um ponto de atenção que é exatamente esse resgate. O resgate da reserva matemática, da reserva do participante. Por quê? Pode passar, e aí é a última telinha mesmo. Porque o negócio é o seguinte, para você ter resgate, você vai ter que ter muita liquidez no plano. O que é liquidez? É dinheiro disponível. Né? E a gente sabe que quanto mais dinheiro disponível você tem, quanto mais liquidez você tem, menor a rentabilidade. Então, a Forluz vai ter que estudar muito bem e equilibrar muito bem essa questão de dar acesso ao participante a esse resgate e, ao mesmo tempo, não baixar demais a rentabilidade de todo o plano, porque, ainda que seja um plano CV, né, o dinheiro é aplicado junto. Não existe uma aplicação separada. O dinheiro é aplicado numa única conta. Né? Então, se eu tenho mais liquidez, né? Se eu tenho mais dinheiro em título público marcado a mercado, mais bolsa, tá? Eu posso ter uma menor rentabilidade. Eu alerto uma coisa que muito pouca gente sabe, que a rentabilidade boa que o plano A e o plano B tem, está muito alicerçada em cima de título público federal marcado ao vencimento. São títulos de longo prazo, ok? Se não fosse isso, a nossa rentabilidade seria menor. Então, a Forluz vai ter que fazer o estudo, calibrar bastante bem o acesso ao participante, eu acho que tem que dar. Vou repetir para uns e outros por aí, não dizer que nós somos contra. Acho que tem que dar o acesso. Falei que a CNPC 050 é um avanço, é boa, mas tem que calibrar com a questão da rentabilidade. Tá? Nós
vamos participar desses estudos, vamos dar total transparência e, ao fim e ao cabo, quem vai tomar a decisão são vocês. Né? A gente, nosso compromisso é esse, a gente não faz nada às portas fechadas. A gente vai explicar os prós e os contras e o que o Conselho votar será a partir de uma decisão tomada a partir de uma conversa, de uma consulta para os participantes. Tá? Eu acho que essa resolução é um avanço, a ANAPAR, né, da qual eu faço parte, trabalhou muito nela, e assim, a maior parte dela não é só vantagem, tem um ponto fundamental aqui, que a gente trabalhou muito, né? Que hoje, gente, olha só que maldade, hoje uma pessoa que está aposentada por invalidez, ela não se desliga da patrocinadora, ela tem um contrato suspenso. E como a resolução antiga falava que para você ter acesso ao seu saldo de conta, você tinha que estar desligado da patrocinadora. E como o inválido ele não está desligado, mas com o contrato suspenso, ele não tinha acesso a esse saque. A Resolução 50 resolve isso, equiparando o desligamento do aposentado por invalidez ao desligamento da patrocinadora. Né? Só dei um exemplo do que é importante nessa resolução. Gente, vou tomar uma água. Acho que, em linhas muito gerais, esses são os principais desafios que nós vamos ter que enfrentar dentro da Forluz, né? A implantação das alterações do Plano B, o equacionamento do déficit do Plano A, a implantação da Resolução 50, que eu falei só do resgate, mas tem outras implicações, exigir da CEMIG a implantação desse simulador para evoluir o benefício e ver até quanto ele dura, né? E além das preocupações normais de rentabilidade, garantir solvência, garantir transparência, mas esses daqui seriam os focos principais nesse momento, tá? Tarcísio, foi mais de 1 hora? Falta 10, você passou 4 minutos do tempo regulamentar. Tá vendo? Olha como eu fui disciplinada. Tarcísio, eu vou parar aqui o compartilhamento de tela, ok? E tem algumas pessoas, né, que já levantaram a mão aí. Tarcísio, por favor, você passar a palavra aí para quem quiser se manifestar. Ok. Vamos dar prioridade para quem levantou a mão e depois a gente lê as perguntas do chat, né? Os candidatos da chapa 1 e 3 estão monitorando o chat, então as perguntas que vocês puderem responder aí, dialogar com a Cláudia, seria bom. A primeira a levantar a mão, primeiro aqui foi o Misael e o Carlos Alberto. Então, vamos... Carlos Alberto primeiro, por favor. Boa noite a todos. Carlos Alberto, eu sou candidato lá ao Conselho Deliberativo, na chapa 3, juntamente com a Cláudia lá na chapa 1. E exatamente isso, a importância dessa transparência que nós queremos dar a todos. Nós temos a intenção de informar detalhadamente a todos os participantes, sobre tudo que está acontecendo, para que ele possa fazer a melhor opção possível, com todas as informações. O que pode ser bom para um, pode não ser bom para o outro, e a gente tem que ter a segurança para decidir tudo isso, e com a garantia de que estaremos fazendo a melhor opção. E uma das coisas que está aqui nas perguntas, aqui no chat, é exatamente isso. Vamos falar aqui, Cláudia, qual a importância das prévias? Qual que é a importância da gente discutir isso nas prévias, discutir isso nas entidades e discutir isso com os participantes? Obrigado, gente. Como é que vocês vão fazer? Uma a uma? Vão fazer bloco? Como é que vocês querem que a gente bata papo aqui? Vamos responder essa aí inicialmente, Cláudia, porque eu acho que é de suma importância a gente demonstrar a nossa intenção das prévias, do estar bem preparado para discutir e demonstrar aos participantes tudo aquilo que é necessário para uma boa decisão. Gente, olha, a Forluz, ela era
um exemplo, acho que ainda é um exemplo de governança. Porque o que acontecia é o seguinte, o que tem que acontecer é o seguinte, nós recebemos a documentação para estudo, matéria no conselho ou na diretoria, com prazo de antecedência. Isso está previsto no estatuto, tá? Para que você possa ler a documentação, para que você possa pedir assessoria, se for o caso, e vocês sabem que não é uma matéria fácil e pouco complexa, não é. Né? Às vezes você precisa de estudar, você precisa de contratar consultoria, né? Você precisa de ter uma informação e uma visão fora da Forluz. Daí, viu, Carlos, a importância das prévias, porque a gente que está ali dentro no dia a dia, você acaba ficando viciado naquela coisa ali, e quando você faz uma prévia, o companheiro do sindicato da EA fala, opa, você deixou de ver esse problema aqui que está gritando. Porque a gente acaba ficando com uma visão muito técnica e esquece que nem só de técnica vive o homem. Eu costumo dizer que a técnica é fundamental para viabilizar o desejo do participante. E é exatamente na prévia que esse desejo do participante se manifesta. E aí, vou aproveitar, viu, Misael, para responder uma outra pergunta que me chegou aqui. Não pensem vocês que o nosso suplente de DRP vai ficar em casa tranquilo. Lamento lhe informar, Misael, porque participa da prévia, tá? Ajuda nas discussões, ajuda no debate, tá? Sempre foi assim. Sempre foi assim. Os meus 2 suplentes, quando eu era DRP, eles estavam sempre discutindo nas prévias, tá? E a prévia com conselho, com o diretor eleito, com o suplente do diretor, representante das entidades e, às vezes, um técnico contratado, porque não imaginem vocês que a gente dá conta dessa coisa sozinha, não. O povo imagina que você toma posse, desce o Espírito Santo e você tem a ciência completa das coisas. Não, a gente precisa de ajuda. E quem vai pagar essa ajuda, nos dá suporte, são as entidades. Carlos, prévia é fundamental. Fundamental e a participação de todos. E nós queremos a participação no Conselho de todos os envolvidos, inclusive do sucessor, que no nosso caso é a Patrícia, que tem uma larga experiência dentro da própria Forluz. Obrigado. Ô, Cláudio, eu queria que você fizesse um pequeno comentário sobre uma coisa importante, né? Primeiro, a Forluz, eu acho que não proporciona aos nossos participantes a chamada educação financeira, tá certo? Que é fundamental para os participantes entenderem os procedimentos que são internos da fundação, que permitem, às vezes, alternativas para o participante. Muitas vezes, o participante tem uma dificuldade financeira e faz a opção pelo resgate, tá certo? E nós, na ANAPAR, eu lembro que nós tivemos alguns problemas com relação a isso, de fundos que não tinham empréstimos, né? E, com isso aí, o participante optava pelo resgate. Dá uma visão para a gente sobre a importância da fundação, fazer essa educação financeira para que o próprio participante possa, evidentemente, optar pelas alternativas que ele tem de sair daqueles sufocos que ele possam passar. Gente, eu acho que, Misael, a questão é alternativas e flexibilidade, tá certo? Você tem dentro da boa técnica de previdência, você tem ferramentas que você pode facilitar a vida dos participantes, tá? O que você está citando é um plano que a gente conhece, é um plano CD, em que as pessoas iam lá e resgatavam 100% do saldo de conta. E, assim, o plano tinha que ter uma liquidez altíssima, porque todo mundo resgatava de 3 em 3 anos, é um plano instituído, pode ser resgatado de 3 em 3 anos. Então, a rentabilidade era baixa, porque você tinha que ter liquidez. E um dia nós fomos conversar com os participantes, gente, deixa o dinheiro, papapá. E aí eles falaram, olha, eu preciso de comprar um carro, eu preciso de pagar uma escola, e eu tenho dinheiro lá. A única forma que eu tenho de acessar é fazer o resgate.
Se vocês me emprestassem o meu dinheiro, talvez eu não resgatasse. E aí, assim, não que o resgate foi eliminado. Nós, além do resgate, instituímos o empréstimo. Tá? Porque, assim, é um empréstimo subsidiado. Não é que ele é menor do que o atuarial do plano, porque isso é proibido por lei, mas ele é um juros muito menor do que qualquer juros de mercado, e a Fundação pode permitir isso, né? Então, a gente colocou mais uma opção. Tá? Em vez de você se descapitalizar e ter que manter uma liquidez muito alta por conta dos resgates, você tem aqui um empréstimo, vai pagar um juros menor para você mesmo. O que é isso? Um plano CD, você está pagando juros para ele mesmo, né? É o coletivo pagando juros para ele mesmo. Quer dizer, acabou o resgate? Não, mas diminuiu bastante a incidência de resgate. Nós pudemos fazer um perfil de investimento de mais longo prazo e a rentabilidade do plano aumentou um pouquinho. Importante, Misael, é que a gente tem um cardápio grande demais de soluções boas para os participantes, e a gente precisa ter criatividade em vez de ficar focando só numa coisa, sabe? Tem alternativas que a gente pode apresentar um cardápio mais variado. Respondi? Cláudia, nós Oi. temos uma pergunta aqui em relação ao saque total. Saí no PDVP em 2020, mas não sou aposentado e estou no BPD. O que irá mudar em relação ao saque total no meu caso? Hoje, caso eu decida resgatar, saco apenas 40% da contribuição do patrocinadora. Com a CNPC 50, eu poderei sacar 90% da contribuição da patrocinadora? Você está em BPD, quer dizer, benefício diferido. Significa que você não tem tempo ainda de aposentadoria, tá? Você desligou da CEMIG, está em BPD, e não tem tempo de aposentadoria. O que te beneficiou não foi a 50, foi essa alteração que nós fizemos no plano B agora, foi aprovado agora na reunião do dia 13, que permite você sacar 100% daquilo que você aportou e mais 90% da CEMIG. O seu 40% passou a ser 90%. Tá? Porque quem está em BPD sempre pode optar por fazer o resgate, que a gente agora chama de resgate integral, e se desligar do plano. Tá? Você pode continuar em BPD, pode até fazer o autopatrocínio, ou pode fazer o resgate, que hoje é de 100% da sua conta e 90% da conta do patrocinador. Cuidado com o imposto de renda, tá? Porque você tem que ver qual tabela, se regressiva ou progressiva, que você optou, né? Porque a tabela regressiva, que é aquela que depende de muito tempo, se você tem mais de 10, 12 anos de plano, você pode pagar um imposto menor. Agora, se você é novo de casa e você está na regressiva, o seu imposto é uma cacetada, me desculpa o termo. Então, você vai sim ter acesso a 90% do saldo da patrocinadora, mas olha a tabela que você está e faz a conta, tá? Porque essa tabela regressiva, para quem tem pouco tempo de capitalização, ela é bem pesada. E, assim, dúvidas, estamos à disposição. Manda e-mail, a gente vê que tabela que você está e ajuda no que for possível. Ele agradeceu no chat, disse que, em todo caso, ele não vai sacar pelos próximos 5 anos, que ele está no regressivo, e agradeceu. Tá bom, Cláudia? Pode ficar aí, se quiser, talvez até contribuir um pouquinho mais para aumentar a tua renda no futuro. Eu que agradeço a pergunta, viu? É sempre bom, porque a pergunta de um esclarece muita gente. Tarcísio, teve mais gente que levantou a mão, a gente vai abrir para quem levantou a mão, vamos continuar mandando as perguntas pelo chat, como que a gente vai continuar aí? Vamos à pergunta do Renato. Renato Amorim.
tem Alô? que... Ok. Está me ouvindo? Pode falar, Renato. Boa noite. A Cláudia falou em retirar, não sei se é do A ou se é do B. Só o ativo que pode retirar? O aposentado não? Eu não entendi. Ela foi clara, mas eu não entendi se era, se era o A ou B, só ativo que poderia resgatar parte da reserva matemática. Ô, Renato, vamos lá. Quando a gente fala de reserva matemática, a gente está falando geralmente de planos de benefício definido. Tá? Então, assim, reserva matemática você tem no plano A e reserva matemática você tem na parte vitalícia do plano B. Tá? A parte do não vitalícia do B é saldo de conta. Ok? Essa resolução 50 ela é específica para ativos. Tá? A resolução 50 não permite que associados já em gozo de benefício tenham acesso a resgate. Tá? Isso é uma previsão, inclusive, da lei, porque a lei fala, terá o direito ao resgate os participantes, e participante é gente ativa. Tá? Agora, tem uma dúvida aqui, Renato, que me surgiu a hora que eu estava estudando isso. Né? O nosso plano, uma coisa aprovada nessa alteração, e que eu particularmente concordo com ela, é que o aposentado vai poder fazer aportes para o plano, o participante que está em renda por variável, no plano B, ele pode fazer aporte facultativo. Né? E aí, será que ele não poderia ter acesso ao aporte dele? Pela regra de hoje, não teria. Mas é uma coisa para a gente pensar no futuro. Eu sou A e B, vitalício. No A, você não tem direito a resgate, e no B, como você já está aposentado, também não. Ah, tá. Ok, entendi. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Poderíamos chamar o Arcângelo? Já posso falar? Sim. Pessoal, boa noite. Eu sou Arcângelo, também sou candidato, né? Nós estamos aí na chapa 1 da RP, na chapa 3, sou candidato ao conselho. Ô, Cláudio, eu queria falar 3 assuntos rápidos aqui. Um é sobre o empréstimo. A gente está vivendo um momento de crise financeira, né, no país, e muitos nossos participantes, ativos e aposentados, precisam fazer uso do empréstimo. E tem muita gente indo no Banco Itaú, em outros bancos, para fazer empréstimo, sendo que na Forluz, a taxa de juros que rentabiliza muito bem um plano, ele é muito melhor que os bancos, né? E o nosso empréstimo já foi de 180 meses, para tanto o pessoal que é vitalício, como o pessoal que é cotas. E agora ele foi reduzido para 120 meses para quem é vitalício e para 60 meses para quem é cotas. Né? E acaba que muitas vezes as pessoas têm que recorrer ao banco privado aí para pagando taxas muito mais caras, né? Eu penso que a gente precisa rever essa discussão, inclusive em 2019. A Forluz fez um presta-contas, tratou naquele presta-contas sobre empréstimo, falou que ouvia as sugestões da categoria e não mudou nada de lá para cá. Né? Então, acho que esse é um ponto aí que a gente precisa ser tratado. O empréstimo rentabiliza, né? E hoje ele não está sendo disponível da forma que era antes, né? Dando mais oportunidade às pessoas, até, se for o caso, acertar dívidas, né? Outra questão é sobre a migração lá do plano B. Qual que é a importância, né, da gente estudar e discutir mais? Por exemplo, tem uma opção de quem está na ativa, na hora de solicitar o plano, né, que é o conjugado, né? Por exemplo, a pessoa pode pegar, vamos supor, metade vitalício e a outra metade de cotas. Pouca gente sabe dessa opção, ou conhece pouco essa opção. Eu, particularmente, acho que é uma opção muito interessante. Mas lá na migração, essa oportunidade de quem quiser migrar para o conjugado, que eu vou chamar assim, que é
vou repetir aqui, né? O conjugado é um plano que a metade dele é vitalícia e a outra metade também pode ser cotas, entendeu? Isso também não foi dado para as pessoas. E, por fim, aqui, eu só quero fazer uma afirmação que a nossa proposta de trabalho aí lá na Forluz, se eleito, é trabalhar principalmente com planejamento e organização, né? Lá não vai ter assim quem sabe mais ou quem sabe menos. O nosso propósito é ouvir as pessoas, estudar e principalmente agir nas prévias e agir da melhor forma, né? Combinar tudo porque a gente possa trabalhar de forma organizada. E principalmente, gente, na hora de votar, a proposta que a gente está fazendo é da gente construir a unidade entre as entidades. E não é simplesmente a unidade entre Sindeletro, a AEA e a BCF, não. Nós temos que agregar mais entidades, tá? Então, a gente sabe que a eleição é um momento áspero, né, muitas vezes, mas esse é um compromisso que eu assumo publicamente. A unidade das entidades é fundamental. E penso que o voto da categoria pode apontar para esse caminho. Então, a categoria tem que pensar bem no projeto que ela quer votar. O nosso compromisso é que todas as entidades estejam presentes, trabalhando juntas, né? As diferenças, opiniões, a gente acerta nas prévias e os encaminhamentos comuns, né? E sempre fazendo assembleia, sempre em contato com as pessoas, para a gente ouvir, estudar e ver a melhor forma de praticar as demandas que chegam para a gente. Obrigado. Cláudia, nós temos uma pergunta aqui para você da Rosana. Há possibilidade de quem já tem mais de 20 anos de empresa passar do progressivo para regressivo? Se não, qual o motivo? Rosana, essa resolução é um decreto, é o 11053 de 2004, que instituiu a possibilidade da tabela regressiva. Ele foi bom por um lado e é uma aberração por outro, porque ele diz que a opção é irretratável e irrevogável. Agora, olha só o problema. Você entrou na CEMIG, entrou num plano, né? Você nem conhece o plano e vai ter que tomar uma opção de qual será o seu imposto de renda, que vai balizar o teu benefício daqui a 30 anos. Né? Então, as principais entidades de participantes no Brasil estão fazendo gestão junto ao governo, esse governo esquece, mas no próximo governo, para a gente mudar esse decreto e manter a opção de duas tabelas, uma que trabalha quanto mais tempo eu tenho de plano, menos imposto eu pago, é uma ideia boa, né? Mantenho a poupança previdenciária, mas que isso possa ser decidido num prazo mais perto da aposentadoria, né? Então, hoje não é possível mudar, Rosana, por força do decreto, da lei. Precisa de mudar? Eu não tenho a menor dúvida que sim, mas aí a gestão não é aqui na Forluz, a gente tem que fazer gestão na Receita, que não é exatamente uma briga fácil, né? Mas é exatamente esse o motivo, né? Não é porque a gente gosta, aliás, eu particularmente acho um assinte você ter que tomar uma decisão de futuro sem saber como é que o futuro, né, ter pelo menos algumas previsibilidades. Mas é isso. O Arcângelo, tem mais alguém querendo falar? Tem mais uma pergunta, posso ler para você? Claro, depois eu respondo o Arcângelo. É do Geraldo, ele disse que tem 36 anos de CEMIG, estou ativo nos planos A e B. Queria saber por que o plano A não é transparente o extrato, como o plano B, os rendimentos. Meu amigo, olha, o plano B é um plano de contribuição variável. Ele, na fase de capitalização, cada participante tem uma conta individual, tá? Eu tenho uma conta que é o que a CEMIG coloca para mim e aquilo que eu pago. Depois tem a conta de recursos portados. Então, sim, ele precisa de ter um extrato, porque o cálculo do benefício vai depender do dinheiro que eu conseguir juntar ali na minha conta. O plano A é um plano de benefício definido
e o benefício não guarda nenhuma relação com o saldo de conta. O plano BD é o contrário. Tá? O plano BD, que é o plano saudado, eu primeiro calculo o valor do seu benefício, que é vinculado ao INSS menos o seu salário menos o que você recebia do INSS. Esse cálculo foi feito na época da migração, né? Como eu te disse, a formulazinha estava lá no regulamento do plano, ainda está, né? E eu calculo primeiro o benefício e depois calculo quanto ele custa. E esse plano BD não tem saldos individuais. As contas do plano BD são todas coletivas. Ok? É por isso que você não tem extrato, porque, a rigor, o teu benefício não está vinculado ao dinheiro que você coloca ali dentro. Está vinculado ao seu salário. Né? Um plano BD que não é saudado, para você ter um benefício maior, não é você colocar mais dinheiro, é você ser promovido na carreira. Porque o plano BD está vinculado à diferença entre os seus salários últimos e o INSS. Né? Então, eles têm lógicas diferenciadas, né? E muita gente acha que plano BD tem saldo de conta e tem reserva matemática individual. Eu calculo a reserva matemática como uma possibilidade, ela nunca é verdade. Tá? Se eu te perguntar qual que é o valor da sua reserva no plano A, eu posso até usar um artifício técnico e calcular, mas é só um artifício técnico. Ela pode ser mais do que você tem direito ou pode ser menos do que você tem direito, porque ela está vinculada com a sua expectativa de vida. Então, é um artifício técnico. É por isso que você não tem extrato de saldo de conta no plano A, porque ele não trabalha com saldo de conta. O plano B, sim, eles são diferentes. Um é melhor do que o outro? Não, eles só são diferentes. Né? Não tem plano melhor ou plano pior. Tem planos com características diferentes. Tá? O Arcângelo, você falou sobre empréstimo. Vamos lembrar uma coisa aqui. Empréstimo não é um benefício que a Forluz presta ao participante, é uma modalidade de investimento. Patrícia gostou de eu falar isso, né, Patrícia? Porque quantas vezes o pessoal acaba não entendendo isso. Agora, ainda que seja um investimento, ele pode sim ser um benefício. Aquilo que você falou, Arcângelo. Se o empréstimo que a Forluz trabalha, ele é menor do que eu contrair lá fora, e no final das contas eu estou pagando juros para mim mesmo, porque é isso, né? Eu estou investindo meu dinheiro e pagando juros para mim mesmo, ele acaba sendo um benefício. Hoje, o empréstimo da Forluz está com juros de 7,5. O atuarial do plano B é 5,3. E o atuarial do plano A é 5,5. Ou seja, tem uma percentual de rentabilidade do empréstimo que poderia ser um pouquinho menor do que isso. Agora, o fundamental, me parece, é as pessoas pensarem por que a diferença entre o vitalício e o cota. Por que no vitalício eu posso pegar em 120 meses e eu acho que é pouco? Essa história de ter diminuído de 180 para 120 causou muito problema para muita gente. Toda hora lá no conselho a gente tem gente desesperada que na hora de refazer o empréstimo não consegue pagar a cota. Porque não consegue. Pegou em 180 para negociar para 160, não cabe no orçamento. Né? Por que o de cota é diferente do vitalício? Porque a Forluz sabe que o dinheiro de cota acaba. Ponto. Né? Agora, 5 anos é muito pouco, me parece também. E dentro daquilo, viu, Misael, que a gente falou, alternativas, talvez pudesse contratar algum seguro de inadimplência, como tem em outros planos. A FUNCEF tem o seguro de inadimplência. Em vez de restringir o acesso ao empréstimo, você cobra um seguro
Acho que a Forluz já teve isso, não teve, Patrícia? Ela já tinha o seguro de inadimplência, se não me lembro. Não, não era inadimplência, não, morte. Morte, Eu isso. acho que ainda tem. Mas ela poderia, inclusive, ampliar, né? Sim. Pode ampliar para o de inadimplência. Agora, na minha época, tinha um limite de idade. A pessoa até 80 anos. Isso. Se não me engano, ela teria direito a esse seguro, pagando por ele. Exato. Como a gente estava falando, Misael, tem alternativas que a gente pode trabalhar. Esse limite de idade é interessante, porque é óbvio que alguém com 80 anos, a não ser eu, que vou viver até os 120, tem uma expectativa de vida menor, né? Então, Arcângelo, essa questão de empréstimo, na última reunião de conselho, nós pedimos à diretoria da Forluz para dar uma estudada de novo, porque está penalizando muito participante, principalmente com essa subida da inflação. Tem gente que a prestação não está cabendo no bolso, né? E sobre o conjugado, é uma alternativa interessante. Na última reunião de conselho que a gente discutiu a migração do plano B, nós pedimos para introduzir a possibilidade do conjugado nessa reopção, né? Passar de cota de vitalício para cota, ter o conjugado e, de novo, não foi aceito, né? Foi proposta nossa e foi derrotada por 4-2. Então, continuo achando que é uma boa saída, tá? Mas, infelizmente, dentro do Conselho, a CEMIG tem maioria dos votos, né? Respondi você, Arcanjo? Obrigado aí, Cláudia. Estou com o dever aí de controlar o nosso tempo, né? Nós já estamos a 5 minutos após o prazo combinado, né? Já era para ter terminado às 8h30, então estamos com uma pequena tolerância, mas eu vou dar uma oportunidade ainda para o Jarbas se manifestar e, em seguida, passo a palavra aí para algum dos candidatos que quiserem se manifestar finalmente, e a Ellen vai fazer o encerramento. Jarbas. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês nessa live, né? Dá os parabéns aí para a desenvoltura da Cláudia, né? A nossa mestre, nossa professora, né, na Previdência. E eu queria só complementar a fala da Cláudia com relação à pergunta da Rosana, que tem uma notícia, uma luz no fim do túnel, a questão da tributação, né, do regime de tributação regressivo e progressivo, que é um projeto de lei que ele foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, né, da Câmara, no dia 24 de maio de 2022, que ele possibilita, né, que os participantes e assistidos de plano de previdência complementar possam optar pelo regime de tributação na ocasião da obtenção do benefício ou do resgate dos valores. Então, esse projeto de lei, 5.503/2019, ele está nessa fase lá na tramitação na Câmara, né? É importante a gente saber, né, e também a gente poder fazer as nossas intervenções lá para poder ter o apoio, né? Um outro assunto que eu queria falar é a respeito da importância que foi falado aqui das prévias, né? As prévias são muito importantes, elas foram resgatadas com a atual eleição que teve em 2020, que nós temos os candidatos apoiados por essa chapa, por nós aqui, né? E eles voltaram a ser feitas as prévias que já não estavam sendo feitas. E eu queria que a Cláudia falasse um pouquinho para nós da importância, não só do apoio das entidades, na formação técnica e na assessoria técnica a nós candidatos, né, a nós e aos membros que estão no Conselho, mas também na capilaridade de levar os assuntos que são tratados nas suas bases, né, de ativos e aposentados. E aproveito a oportunidade também para pedir voto, né, que
os participantes que estão nos assistindo, que possam nos apoiar e dando seu voto na chapa 1 e 3, né, para o Conselho Deliberativo, para a diretoria dos participantes, né, e a chapa 3 do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. Boa noite a todos. Obrigado pela presença de vocês. Carlos Alberto levantou a mão aí ou está... Sim, levantei. E em seguida passamos aí para Ellen. Gostaria de agradecer a presença de todos. Muito obrigado, né? Fica o nosso compromisso firme da transparência, de votar sempre, né, ouvindo, participando aqui com todas as entidades que nos apoiam, né? Não tem como fazer diferente. Nós não seremos pessoas isoladas lá dentro. Então, contaremos aqui com a contribuição de todos aqui e, logicamente, as instituições com seus associados, né? E a todos os participantes do fundo, né? Ativos, aposentados, né? E das outras entidades também, se viermos a ganhar, né? E para isso, né, com tudo isso aqui que a gente está demonstrando, eu gostaria de contar profundamente, né, com o voto de vocês, né? E certamente nós procuraremos honrá-lo da melhor maneira possível. Então, muito obrigado a todos vocês e votem chapa 1 para a DRP e chapa 3 para os conselhos. Muito obrigado a todos e boa noite. Antes da Ellen entrar, eu queria, viu, Jarbas, uma experiência importante é o seguinte: a gente discute questões muito técnicas dentro tanto do Conselho da Forluz como da diretoria, né? E fica parecendo que isso é uma coisa fechada, hermética, só para iniciados, né? E eu posso dizer que não é, porque nenhum de nós aqui nasceu sabendo de previdência, como nenhum de nós aqui nasceu eletricista ou engenheiro. Tudo é um processo de aprendizado, né? E eu acho que uma das tarefas de conselheiros e diretores eleitos é espalhar esse conhecimento, né, com a gente, ou então pedindo pessoas de gabarito para fazerem conversa com a gente. Semana passada, um dos grandes expert investimentos fez uma live com os trabalhadores da Copasa para explicar os desafios em relação à questão econômica para afetar os planos dele. Nós já tivemos aqui na live de atuária para explicar um pouquinho de como é que funciona essa coisa que parece intrincada e não é. Então, uma das nossas funções, além de fazer bem gerir o dinheiro do participante, é empoderá-lo, né? É dar a ele ferramentas, conhecimento necessário para fazer a gestão, bem as opções que ele tem que fazer, e mais do que isso, né? No futuro, né, nós vamos ter que renovar esses conselhos e renovar essa diretoria. Eu estou com 65 anos, passo segunda-feira, aliás, 64, né? É o meu último mandato na Forluz. Então, assim, a gente precisa de renovação. E, para isso, conhecimento e treinamento forte. Nessa gestão, acho que a gente precisa de exigir da Forluz, tá, recursos para capacitar eventuais e futuros conselheiros e diretores da Fundação. Tá? Antes das eleições, sem eleição, mas investir pesado na nossa formação. E, por último, vou encerrar, eu só queria roubar uma palavra do Denis, que é o seguinte, gente, nós temos desafios grandes para enfrentar dentro da Forluz. E quanto maior o desafio, mais tranquilidade, mais equilíbrio a gente precisa de ter. Tá? Eu sempre falo que o medo e o pânico são inimigos do ser humano. A gente tende a fazer muita bobagem quando entra em pânico. Então, palavras tipo, o plano quebrou, tipo, a CEMIG vai dar o calote, a CEMIG vai privatizar, a CEMIG vai retirar patrocínio. Isso não ajuda.
Isso causa pânico, medo, e quem está com pânico e com medo para de raciocinar e para de ver saídas. Então, tranquilidade, união, conhecimento, tá? E eu não tenho dúvida, a palavra do Arcângelo é perfeita. O nosso adversário hoje chama-se CEMIG. Nós, da Chapa 1 e 3, temos plena consciência disso. E é exatamente por isso que nós temos tanta gente boa trabalhando junto, porque essas pessoas sabem quem é que nós temos que enfrentar. E para enfrentar esse poder, nós precisamos de ter unidade. Obrigada. Chapa 1, Chapa 3, estamos sempre à disposição de vocês para todas as perguntas, dúvidas, sugestões, críticas. Uma crítica bem feita é um aprendizado fantástico. Obrigada, meninos. Aliás, não pode falar meninos, não. Obrigada, meus amigos, meus colegas. Obrigada aos meus colegas de chapa, Tarcísio. Obrigada, Denis, pelo apoio, viu? Cláudia, já que você já se colocou à disposição, algumas pessoas já me perguntaram qual é o seu e-mail, se a gente puder anunciar para eventuais dúvidas. Pode, é claudiaricaldone58@gmail.com. Ok, a gente vai colocar no chat, então. Acho que o Tarcísio vai colocar, né? Pessoal, queremos agradecer, então, a todas as manifestações de apoio que a gente teve durante a live, foram muito importantes para as chapas 1 e 3. Lembrando que serão 2 votos esse ano, chapa 1 para DRP, chapa 3 para conselhos. Lá no nosso site tem como votar, o site www.unidadecompromisso, sem o E no meio, unidadecompromisso.com.br, ensina como votar, fala-se o currículo dos candidatos, propostas, compromissos, tem tudo lá no site, e lá também tem uma parte de Fale Conosco, que vocês podem mandar dúvidas, sugestões, críticas, como a Cláudia falou. Lembrando que já estão sendo enviadas as senhas para votação por e-mail e por SMS. Importante estarem atentos a isso, salvar essa senha, porque vai ser importante. A votação vai ser apenas online pelo site da Forluz, e vocês vão precisar dessa senha no período de votação, que vai do dia 21 ao dia 28. Teremos outras lives, provavelmente na próxima segunda, a definir ainda. Fiquem atentos às divulgações. Estaremos aí ainda com muito bate-papo importante sobre temas importantes nessas eleições Forluz 2022. Reforçando que as chapas 1 e 3 contam com o apoio de 3 entidades muito importantes, que são a BCF, a EAMG e Sindeletro, e estamos também buscando a unidade, não só com essas 3 instituições, mas também com várias outras, e pedimos a vocês que nos ajudem a estar divulgando, compartilhando as divulgações da campanha. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Boa noite, gente. Fiquem com Deus, se cuidem e máscarazinha. Boa noite, muito obrigado. Só repetindo o e-mail da Cláudia, é claudiaricaldone58@gmail.com, né? Correto? Obrigado. Ok. Eu sou o representante. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Obrigada, Denis, Carlos Alberto, Patrícia. Prazer. Obrigada, gente. Parabéns. Foi fantástico. Muito boa. Parabéns. Bom ver vocês. Muito todos. bom, gente. Bom demais, tá? Parabéns. Deus abençoe. Obrigado pela participação das pessoas. Obrigada a todo mundo que assistiu. Estamos à disposição sempre. Beijo. E deixar gravada a live para a gente multiplicar. Acho que vai estar gravada no YouTube, né, Tarcísio? Vamos colocar no YouTube. Beleza, obrigado, Tarcísio. Nós vamos colocar no YouTube e divulgar para vocês. Ok, obrigado, gente. Tchau.